Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar então nossas aulas sobre arranjo físico ou layout. Basicamente uma continuação sobre armazenagem e movimentação. Muito bem. Meu nome é Rogério, quem não viu as aulas anteriores, né? Sou formado em administração da produção, pós-graduação também em logística, e tenho aí uma vida profissional em diversas empresas, cito apenas algumas delas aqui para conhecimento. Vamos lá. Movimentação de materiais e layout são inseparáveis, não é? Como que isso começa, por exemplo, nas indústrias monolineares, cimento e laminação. Quando eu movimento material, eu já tenho um layout adequado para esse tipo de indústria, não é? Já para as indústrias sintéticas ou convergentes de líquidos, o layout mais adequado são outros, mesmo que sejam aqui empresas que tenham aí por característica um processo intermitente, não é? Aquele onde não para nunca, um alto forno não para nunca, uma caldeiras, né, que preparam aí tintas e outras coisas, elas não param. Isso faz com que o processo seja intermitente e que você tenha fluxos bastante interligados e o mais simples possível. Portanto, o layout ele tem que ser baseado nesses processos, não é? Que facilitem o fluxo de um processo ao outro. Temos aí também as indústrias analíticas ou divergentes, né? Que são produtos químicos, destilarias, não é? Aqui, quando falamos convergentes, vários líquidos convergem, não é? E se transformam em novos líquidos. Aqui não, são destilarias analíticas, né? São divergentes. Vários produtos transformam-se em vários produtos diferentes. Portanto, você tem que ter um layout adequado para esse tipo de fluxo, que é totalmente diferente do anterior. Indústrias também convergentes e igualmente divergentes, ou seja, você terá várias matérias-primas e um produto, né, ou alguns produtos intermediários, que ele tem várias aplicações, e depois de ser convergente, ele passa a ser divergente. Então você terá um layout num determinado local, numa determinada planta, e um outro layout, né, uma outra disposição para os próximos processos, depois dos produtos intermediários. Indústrias divergentes convergentes, ou seja, já nessas não, você vai pegar diversas matérias-primas e produtos intermediários que combinados, não é? Você poderá ter um único produto acabado ou apenas poucos produtos acabados aí diferentes. Você vai pegar, você terá um número muito maior de matérias-primas para convergir em apenas poucos produtos. Os arranjos físicos possíveis são infinitos, não é? Esses exemplos que nós demos aí de indústria, nós queremos aí apenas levantar alguns exemplos de como temos que pensar no layout. O layout ele vai mais para frente ser aprofundado, mas basicamente você tem que pensar no processo, no produto, não é? Para que você tenha um layout adequado a cada situação. Ok. Quais são os tipos de layouts aí que nós podemos citar? Posição fixada, né? Aquele layout que você vai fazer por posição, né? A posição ela tem que ser aquela por algum motivo de engenharia civil, por exemplo. Então a posição de cada máquina ou de cada equipamento ela vai ser fixada e você terá que desenvolver um fluxo e corredores em torno dessa posição fixada ali, não é? Ou ela pode ser por processo, ou seja, primeiro eu faço ali
a mistura, né, do material. Logo depois da mistura eu faço um processo, depois eu faço outro processo que depende daquele primeiro e assim por diante até o processo de embalamento. Ou seja, o meu layout, a minha fábrica, as minhas áreas de armazém, de movimentação, de armazenagem, elas vão seguir o processo. Dentro do processo, eu vou organizando-as, né? Normalmente, esses layouts por processo, ou eles são em linha reta, entrada de material de um lado e saída de outro, ou eles são por produto, né? Em forma de U, onde você entra com material, né, de um mesmo lado da fábrica, mas ele tem o fluxo em forma de U para que ele saia pronto do outro lado da fábrica. Obedecer processo costuma ser muito produtivo, costuma ser muito lucrativo. Ou eu posso fazer um layout por produto, por exemplo. Eu tenho produtos de grande circulação e eu tenho um parque de máquinas muito parecido. O que eu faço? Eu determino que uma quantidade de máquinas ali, elas serão única e exclusivamente para atender aquele produto. E as demais máquinas eu posso dispor, né, da mesma forma ou de outra forma, baseada no produto, né, como aquele produto, quais são os processos que aqueles produtos específicos exigem. Então eu vou montar uma linha para cada produto, por exemplo. Ou eles podem ser por células, não é? Quando falamos aí de Kanban, de Just in Time, de Kaizen, costuma-se falar em trabalhos por células, células produtivas, células que podem, dentro delas, obedecer processo, obedecer produto, ou até mesmo outras características de cada célula de trabalho, né? Uma célula de trabalho, ela costuma ser responsável pelo início, meio e fim do trabalho, não é assim? Você já sai, você entra com matérias-primas ali e sai com o produto acabado, com responsáveis específicos. É uma questão de especialização aqui, de pessoas, processos, máquinas, produtos, enfim. Objetivos da movimentação e do layout, né? Qual é? É facilitar o processo de manufatura, né? E manter a performance, ou seja, você ter perenidade, você manter resultados, você manter padrões, processamentos, não é? Você ter como controlar melhor, enfim, a performance que você mantém ali, você pode, não que você não possa melhorá-la, né? Não que você não possa modificá-la, mas você mantém o padrão até que um novo padrão seja estabelecido, não é? Minimizar a movimentação e manter flexibilidade. Ao mesmo tempo que você minimiza, quando você faz um layout eficiente, você tem menos desperdício de tempo e espaço, com uma grande flexibilidade, não é? De atender às diversas demandas dos clientes internos e externos. Otimizar investimentos no equipamento e na área, não é? Quando o layout, ele faz com que você determine quais são, quando você está fazendo o estudo do layout, você já determina quais são os equipamentos que vão circular, qual o tamanho dos corredores que você precisa em função daquele equipamento. Ou seja, você vai otimizar o seu investimento, fazer com que o seu investimento tenha assertividade. O uso eficiente da força de trabalho, segurança, conforto, né? E interesse do funcionário. Ou seja, tudo isso, o layout, ele é fundamental para que você tenha uma fábrica, um espaço de trabalho, um armazém inteligente, que tenha a participação das pessoas, que seja ergonomicamente confortável, não é isso? Que seja produtivo, ou seja, o layout ele contribui para todos esses pontos importantes na movimentação e armazenagem.
quais são aí as etapas, né, para se definir um layout. Então nós vamos citar aqui como exemplo 9 etapas básicas para definição de um layout. O primeiro é rever os conceitos do layout atual. Não é? Eu tenho já um layout, não estou partindo do zero, como está disposto, quais são os conceitos, o que esse layout privilegia, quais são os resultados que eu tenho, né? Com análise de todos os indicadores meus lá que eu já faço. Se é um layout existente é porque a fábrica já funciona, né? O armazém já funciona. Se ele já funciona, quais são os resultados que eu tenho? O que eu busco se eu for mudar o layout? Quais são os resultados desejados, né? Fazer um planejamento, colocar metas futuras, não é? É você definir diretrizes, onde você quer chegar com um novo layout. O item 2, criar classes de materiais, características. Mais uma vez aqui, redefinir, não é? Se você já existe lá uma classificação, você vai fazer uma outra classificação. Uma outra classificação ABC, uma outra classificação por tipo, por uso, por finalidade, enfim, para que você veja quais são as novas características existentes ali que vão contribuir para o seu planejamento, para o seu dimensionamento, né, de layout. Relacionamento e distância entre processos e setores, fundamental, né? Análise de métodos e tempos aqui, né? Qual é o fluxo, né, que você tem com determinados processos, com determinados setores ou áreas da empresa, quais são essas distâncias, qual é a rotatividade, né? Qual é o fluxo de trabalho para que você priorize aqueles que têm mais importância. Número 4, as necessidades de espaço por setor ou processo. Né? Quando houver gargalos de produção, quando houver necessidade de setores para recebimento de produção, recebimento de clientes, fora de horários de funcionamento normal, ou mesmo com horário de funcionamento normal, quando a capacidade ela é diferente, né, entre um processo e outro. Você precisa ter ali um espaço que faça com que o processo tenha um fluxo, né, tenha uma normalidade, um tempo adequado. O número 5, um plano preliminar, né, um block layout, um mapa fluxograma, não é? Aquele mapa que você vai verificar se o seu planejamento, se a sua matemática, se os seus cálculos matemáticos, estatísticos estão corretos, né? A tendência, fazer cálculos de tendências, reservar espaços para crescimento, qual é o percentual de crescimento previsto no planejamento estratégico da empresa, qual é o giro, né, como isso vai afetar o meu giro de estoque, quanto de área eu preciso planejar, né, para futuras ações da empresa, para novos mercados, enfim. É você realmente ter um plano preliminar, né, fazer um mapa, fluxograma do layout, bem controlado e bem calculado. Analisar, o número 6, analisar fluxo, volume, intensidade, por roteiro e classe de material. Tudo aquilo que a gente já falou anteriormente aqui, né? Repensar o fluxo, ver qual é o volume de processo em processo, qual que é o roteiro da fábrica, né? Se ela é por processo, se ela é por produto, se nós vamos modificar isso, se a classe do material, não é? Interfere nisso, quais os materiais que eu vou priorizar em função do meu novo layout, sempre buscando produtividade. O número 7, planejar métodos de movimentação e transporte, lá no meu mapa fluxograma, ou seja, quando eu for fazer o mapa, eu vou ver quais são os métodos que eu vou
utilizar, né? Quais os equipamentos de movimentação, de armazenagem, quais os sistemas tecnológicos, né? De sistemas de TI aí que eu vou utilizar, de frequência, coleta manual, coleta por leitura ótica, como eu vou fazer, né? Dentro do meu bloco lá eu vou colocar todos esses pontos para que eu possa calcular toda essa eficiência. Melhorar o bloco layout, o mapa fluxograma, junto com a engenharia, trazendo não só a engenharia, como o PCP, como a gerência, né? Todos participarão desse novo layout. E desenvolver planos alternativos, ou seja, dentro do meu layout, quando algo der errado, se por acaso algo acontecer de diferente daquilo que eu estou planejado, qual é a minha flexibilidade? Como que eu posso alterar esse layout sem causar danos e maiores custos para a operação, ok? Muito bom. Vamos discutir então um pouco sobre as análises matemáticas, não é? Como que eu vou cruzar dados com informações, ou seja, dados são aqueles dados que eu levanto com os meus KPIs, não é? E informações são informações qualitativas, aquelas informações que vêm do mercado, que a área comercial, que a área contábil financeira, né, que o pessoal de planejamento estratégico, diretoria, os sócios, eles têm de informações para eu somar ou multiplicar aos meus dados, né, aquilo que eu já tenho compilado, aquilo que eu já tenho retratado, né, em informações obtidas por dados técnicos, por dados de dia a dia, né, por dados levantados pela minha equipe. Por peça, né, tempo de produção, peso, unidade, volume, metro cúbico, não é? Intensidade de fluxo por peça, tudo isso são dados mais, né, multiplicado por informações novas sobre os dados que eu já tenho, para que isso transforme em números dentro do nosso bloco, lá, do nosso mapa fluxograma. A variação de demanda com relação ao tempo, né? Mais uma vez aqui, sazonalidade, né? Flutuações, né? Se existem sazonalidades anuais, mensais, semanais e diárias, para que você, mesmo diárias, às vezes durante um layout, tem uns picos diários de produção, ou de recebimento de materiais, ou de expedição, né? Então, esses picos, essas sazonalidades, essas flutuações, verificar se todas elas estão contidas dentro do layout e são capazes de ser assimiladas, né, dentro do layout dos espaços. É necessário conhecer os picos e os vales, né? O momento onde tudo se acelera e o momento onde tudo para também, né? Temos aqueles momentos de vales, né? Aqueles momentos de operação mais fraca, por algum motivo, alguns dias dos meses, por exemplo, o mercado, né, os clientes podem parar para fazer o seu inventário, o seu fechamento de mês, enfim. Nos fechamentos de mês normalmente temos picos e nos inícios dos meses normalmente temos vales, né? Temos ali uma capacidade instalada muito superior ao necessário. Mas a gente tem que saber se o nosso layout absorve tanto uma situação quanto outra. Uma outra análise matemática é a natureza do material e característica da carga, não é? Quando a gente fala isso, a gente está falando de algo qualitativo sobre o material. Descrição física, características de medidas e volumes, não é? Tudo isso influencia junto com sazonalidade, junto com tempo de produção, não é? Isso influencia nos cálculos matemáticos. E folhas de processo, né? Olhar com muita atenção as folhas de processo que detalham aí os produtos, as características, os tempos, as quantidades de cada produto. E estabelecem um fluxo que o material tem que seguir, de processos, não é?
Isso será super importante para o layout ser adequado à nossa operação. Localização do almoxarifado e layout. Como que eu defino isso, né? Como que eu trabalho essa coisa da localização? A localização em si, ela não existe uma regra. Cada caso deve ser estudado individualmente. Entretanto, vamos considerar aqui alguns princípios, né? O primeiro, deve-se ajustar às necessidades do processo de utilização, reduzindo ao mínimo o espaço ocupado, né? Já falamos bastante sobre isso, sobre giro. O melhor espaço ocupado é nenhum. Porém, se eu vou ter ali estoques mínimos, estoques de segurança, eu vou fazer com que esse giro funcione e vou deixar esse material o mais ajustado à necessidade do processo de utilização, né? Aqui um outro item, item B, deve ser flexível para adaptar-se a mudanças, não é? É óbvio que quando calculamos layouts, levamos em conta já toda a necessidade ali futura, não é? A necessidade de sazonalidade, mas eu tenho que ter ali uma flexibilidade, né? Algum ponto de flexibilidade para eu me adaptar a possíveis mudanças de características de produto, de mercado, de lançamentos de produtos novos, enfim, uma série de informações que eu vou buscar, né, e multiplicar com os meus dados para que eu tenha números confiáveis, para que eu tenha projeções, tendências de mercado. O item C, almoxarifados de matérias-primas, devem estar localizados próximos às áreas de recebimento ou utilização. Então, nós vamos ver aqui no nosso layout o que é melhor, né? Se é melhor que eu ganhe tempo no recebimento, não é? Ou na utilização, no fornecimento do material para a fábrica. Onde eu ganho mais, onde eu fico mais próximo. O ideal é que esteja próximo de um ou de outro. Mas qual deles? Somente os dados e as informações é que vão nos mostrar a melhor opção. O item D, estoque de produtos acabados, devem estar localizados próximos às áreas de expedição, preferencialmente, ok? Então temos aí o recebimento da fábrica do material, o armazenamento, né, a estocagem, e depois disso nós vamos expedir o material. O ideal é que fique o mais próximo possível dessa área de expedição, principalmente se trabalharmos aí com o esquema cross-docking, não é verdade? Onde apenas separamos materiais por família de materiais, ou por local, ou por região, abastecemos caminhões de transferências para que esse trabalho de picking, de separação, de etiquetamento, de carregamento por cliente, por pedido, seja realizado externamente. Quanto mais próximo da área de expedição, melhor será, ok? Muito bem. E aí temos o item E, peças de manutenção e ferramentas devem localizar-se no centro geográfico de uso, mais uma vez, o mais próximo possível dos locais de uso, não é? Então eu não preciso ter um único almoxarifado central, eu posso pensar em almoxarifados espalhados pela fábrica, onde eu armazeno os materiais mais próximos dos seus pontos de consumo, não é? Essa é uma opção. E aí, por que, né, eu devo manter um almoxarifado central ou não? Eu posso descentralizar isso, né? Quais são aí os ganhos e perdas em cada um desses casos, né? Os almoxarifados centralizados, né, é o caso de uma empresa, por exemplo, que é servida por um único almoxarifado. É o mais típico em empresas menores, né, que tem pouca área disponível, ele tem um parque fabril pequeno, não há necessidade de se criar vários almoxarifados, apenas vai dificultar o controle. Pode-se centralizar nesses casos, né?
Economia de mão de obra. Quanto mais você centraliza, seja grande ou pequena empresa, você menos mão de obra terá, porque a sua mão de obra ela vai servir para abastecer todos, não é? Ela não vai ser tão específica, vai ser mais generalista, mas você também vai conseguir uma maior supervisão, porque você está centralizando as decisões, você está centralizando os processos, você está padronizando tudo num único local, onde pode ser observado. As desvantagens é a própria operação, não é isso? Quando você fornece materiais, você talvez tenha mais deslocamento, você tenha mais deslocamento das duas partes, né? Não só quem abastece, mas quem requisita, tem uma movimentação maior, perde mais tempo. Então, e você também, a própria operação interna, quando é um almoxarifado maior, ele exige mais cuidados, não é? Ele não é tão específico. Você vai ter ali vários materiais com características diferentes, com métodos, maneiras, formas de trabalhar diferentes, equipamentos diferentes de movimentação. A operacionalização do almoxarifado ela é muito mais complexa quando é um almoxarifado central. Já os almoxarifados descentralizados, né? Existem aí vários em locais distintos, típicos, em empresas que possuem grande extensão. Quanto maior for a extensão, esses almoxarifados localizados, eles trazem algumas vantagens, né? Maior eficiência no atendimento ao cliente interno ali. Você está mais próximo, o atendimento é mais personalizado, não é? O material é mais dedicado àquele setor da empresa, então todo tipo de equipamento que você vai ter ali naquele almoxarifado, ele é mais adequado àquele tipo de material. As desvantagens é o custo da mão de obra e a supervisão, que será muito mais difícil. Por quê? Porque em cada almoxarifado desse, você terá que ter uma mão de obra específica lá, personalizada, né, para atender aquela demanda local. E o controle, a supervisão, ela não é tão próxima, ou seja, você vai fazer um controle muito mais, a supervisão ela vai ter muito mais responsabilidades à distância, não é? Porque não vai estar com a equipe toda ali no único local, o que pode dificultar aí todo o processo de supervisão mesmo, ok? Pois muito bem. Vamos deixar um assunto sobre sequência de estudos diária para a próxima aula, ok? Agradeço até aqui, muito obrigado.